E essa história de que o Corinthians pensa em trocar a Nike pela Adidas, vídeo de hoje do canal do Nicola, traz uma atualização importante e fala também sobre Caleri. O atacante argentino do São Paulo vai ou não passar por cirurgia? Falo também sobre Tite no Flamengo para convencer o ex-treinador da seleção a assumir o lugar do Sampaoli. O Flamengo deu carta branca ao técnico. Preciso te contar também a respeito de Gustavo Gomes, que deu uma entrevista bem legal falando a respeito da possibilidade de jogar no Boca Juniors. Tudo sobre o Botafogo, que acertou direitos de transmissão com uma emissora de TV brasileira. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Só apertar esse botão vermelho de inscreva-se, combinado? Bora contar também que esse vídeo tem um oferecimento de futebol interativo. É o lugar perfeito para você que sonha em trabalhar com futebol, mas não tem a mínima ideia de como começar. Seja dentro de um clube de futebol, com gestão, análise de desempenho, tática, ou então na mídia, com jornalismo como eu, o futebol interativo é uma verdadeira faculdade do futebol e certamente tem um curso ideal para te ajudar. E o que é mais legal, na minha opinião, lá você não fica só na teoria, você aprende na prática, com estágio garantido em um clube parceiro deles aqui no Brasil. Se você tem esse sonho e não desperdice a oportunidade, vou deixar o link na descrição do vídeo e no comentário. Clica lá, tira todas as suas dúvidas com o pessoal do Futebol Interativo e aproveita o enorme desconto que eles vão garantir para quem assiste ao canal do Nicola. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. A primeira informação é sobre o Ceará, que rescindiu o contrato de empréstimo com o William Maranhão, jogador que pertence ao Santos, meio-campista, foi devolvido antes do período. O contrato de empréstimo só terminava em dezembro, completamente fora dos planos do vovô, e ele vai jogar, agora não vai poder jogar no Santos, vai ficar treinando à parte até que se encontre um novo destino. O William Maranhão, que tem contrato com o Peixe até dezembro de 2024. Quero contar que Gabigol foi multado em quase 100 mil reais pela Conmebol por ter falado roubo muito grande depois da eliminação do Flamengo para o Olímpia na Libertadores da América. O São Paulo também foi punido pela Conmebol. O São Paulo e o Dorival Júnior foram multados em 422 mil reais. Tudo ocorreu naquela partida contra a LDU e os motivos da multa: atraso no retorno ao gramado, comportamento da torcida e ausência de jogadores na entrevista depois do jogo. Para completar o giro de notícias, queria contar que o Curitiba lançou camisa em apoio ao Outubro Rosa. Coxa, que é o lanterna do Campeonato Brasileiro e tem, de acordo com o matemático Tristão Garcia, 97% de chances de rebaixamento. O América, que é o vice-lanterna, aparece com 96%. São dois fortíssimos candidatos à Série B em 2024. Bora falar agora sobre o Botafogo, que se acertou com a Bandeirantes. Para ser mais preciso, o acordo do Botafogo é com a Brax, empresa que comprou os direitos de transmissão do Campeonato Carioca para a TV aberta e os repassou para a Band. Vocês vão lembrar que na temporada 2023, ao longo do Campeonato Carioca, Botafogo e Vasco não tiveram seus jogos transmitidos na Band, certo? Tudo porque não houve acordo com a Brax. O Botafogo e o Vasco optaram pela Cazé TV. Com esse acordo, que não teve seus valores divulgados, já é certo que o Botafogo se juntará aos demais clubes do Campeonato Carioca e terá transmissão das partidas como mandante na emissora paulista. Só para completar, queria contar que o Botafogo também foi multado pela Conmebol, $5 mil pela utilização incorreta de coletes entregues pela organização no segundo jogo das quartas de final da Sul-Americana diante do Defensa e Justiça. Confesso que eu não entendi qual seria a utilização correta dos coletes distribuídos pela Conmebol. Bora falar agora a respeito do Flamengo, que está fazendo todos os esforços para fechar com o Tite o mais rápido possível. Além de um salário alto, maior até do que nos tempos de seleção, Tite ganhava na CBF 1.600.000 por mês e se fechar com o Fla vai ter direito a uma grana maior. Dirigentes do Flamengo sugeriram, prometeram, afirmaram que o Tite vai ter carta branca para montar todo o departamento de futebol, e isso inclui saídas e chegadas de atletas e até homens de confiança no departamento de futebol. Um gerente de futebol pode ser contratado por indicação do ex-comandante da seleção brasileira, e é com esse prato, com esse repertório, que o Flamengo entende que pode convencer o Tite a abrir mão daquela ideia de só voltar a trabalhar no futebol brasileiro em 2024. O Flá quer contratar primeiro o Tite para depois dispensar Jorge Sampaoli. Estava contando para vocês pela manhã que com a dispensa do Sampaoli, o Flamengo vai ter gastado 50 milhões de reais com multas pelas demissões dos técnicos desde 2019. Só para completar sobre o Tite, vale a lembrança de que ele já convocou 11 dos atletas do Flamengo que fazem parte do elenco enquanto era comandante da seleção. Dá até para montar um time
Goleiro Santos, Rodrigo Caio, Pablo e Davi Luiz, Felipe Luiz, Gerson, Everton Ribeiro, Everton Cebolinha, Bruno Henrique, Gabigol e Pedro. Em relação a esses três últimos, ele fez uma série de elogios em entrevistas recentes, antigas. Tem uma até que foi recuperada recentemente, entrevista do Tite ao Zico, falando muito bem de Bruno Henrique, Gabigol e Pedro. Para completar uma curiosidade, que mostra o quão grande é a chance de o Tite ser contratado. Rodrigo Dunch, que é o vice-presidente geral do Flamengo, apagou nas últimas horas tuitadas que fez em dezembro do ano passado, quando da eliminação da seleção brasileira ele detonou o Tite. E agora perceberam que o Tite está para ser contratado, ele acabou por apagar essas mensagens, mas a galera recuperou as mensagens e o print é eterno. Em uma delas, o Rodrigo Dunch escreve: o Tite tinha elenco, falam também de alguns que foram preteridos para disputar a Copa, mas não tinha treinador. Está na hora de colocar alguém mais preparado e no Brasil não vejo ninguém, fecha aspas. Só para rematar sobre o Flamengo, contar que Jorge Sampaoli, mesmo com essa situação absolutamente inusitada, comandou o treino do Fla na tarde dessa terça-feira. Bora falar agora sobre Adidas no Corinthians, informação que foi divulgada na manhã pelo PVC. Paulo Vinícius Coelho trouxe a notícia de que Adidas e representantes do Corinthians tiveram uma conversa logo depois que a Adidas foi informada da sua saída no São Paulo. Fui o primeiro a cravar para vocês que a Adidas não permaneceria no tricolor para 2024, o vínculo se encerra em 31 de dezembro e já há um acordo entre o São Paulo e a New Balance. Pois bem, a notícia chamou muita atenção, essa informação do PVC, até porque o Corinthians tem uma parceria com a Nike de mais de 20 anos. Antes de gravar o vídeo, consultei uma fonte corintiana ligada a essa parte. A pessoa admitiu que conversas informais acontecem a todo instante, ou seja, ela até admitiu que em algum momento pode ter havido de fato um papo entre Corinthians e Adidas, mas chance de qualquer mudança é praticamente zero. Pessoa com quem conversei disse o seguinte, abre aspas: a multa para os dois lados, Corinthians e Nike, é pesada. Não há como romper esse contrato sem um acordo entre as partes, fecha aspas. A Nike não tem nenhum motivo para rescindir o contrato com o Corinthians. Hoje o Timão é o único clube que ela fabrica uniformes no futebol brasileiro, contrato até 2029 e pagamentos de 180 milhões de reais no período, isso sem contar vários adiantamentos e luvas que foram pagas pela Nike nas renovações de contrato com o Timão. Você, torcedor do Corinthians, gostaria de ver a Nike fora, substituindo pela Adidas? Use o espaço para comentário, quero saber a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre Caleri, o atacante do São Paulo, super decisivo na conquista do título da Copa do Brasil, afirmou, depois do empate 1-1 contra o Flamengo no último domingo, que precisa passar por uma cirurgia no tornozelo. Ele reclama de dores desde março e tem sofrido com isso. De acordo com Caleri, a cirurgia aconteceria de forma imediata. Dá uma olhada na frase, abre aspas: ninguém sabe, mas estou machucado faz 6, 7 meses. Eu vou parar de jogar agora e vou operar porque estou muito machucado no tornozelo. Meu objetivo era ser campeão e acho que consegui. Dei a vida, mesmo machucado, desde março. Ninguém sabe, mas dei a vida por esse clube e agora mereço parar e me recuperar bem. Fecha aspas. Só que, na reapresentação do elenco, nessa terça-feira, o Caleri conversou com dirigentes do São Paulo e os dirigentes mostraram ao atacante argentino a sua importância na reta final do Campeonato Brasileiro, especialmente enquanto o tricolor luta contra o rebaixamento. O que Dorival Júnior, Rui Costa, Carlos Belmonte e Júlio Casares querem mostrar para o atleta é que seria fundamental que ele permanecesse jogando até que o São Paulo estivesse mais distante do Z4, aí sim estaria liberado para fazer a cirurgia no tornozelo. Tempo de recuperação deve durar mais ou menos 2 meses. Antes de gravar o vídeo, consultei uma fonte no São Paulo e a pessoa disse que ainda não há uma definição, isso está sendo debatido internamente. Caleri, que soma 42 jogos, 12 gols e 6 assistências. Só para arrematar, informação importante no São Paulo. A renda líquida da partida final contra o Flamengo no último domingo foi de 19,9 milhões de reais, ou seja, é isso que o São Paulo faturou com 63.077 ingressos vendidos. A renda bruta era de 24 milhões e meio de reais, foram 4 milhões e meio de descontos, bastante dinheiro sobrou para os cofres do São Paulo, 19 milhões e 900 de bilheteria, mais 70 milhões de prêmio da CBF, tricolor, pelo menos momentaneamente, está nadando em dinheiro. Quero fechar o vídeo para falar sobre Gustavo Gomes, que deu uma entrevista bem legal ao site da FIFA, admitindo que quase foi parar no Boca Juniors, justamente o adversário do Palmeiras, na semifinal da Libertadores. Os times começam a se enfrentar nessa quinta-feira na Bombonera, jogo de ida na Argentina, jogo de volta no Allianz Parque.
Nessa entrevista, o Gomes se refere ao ano de 2018, quando pertencia ao Milan e, detalhe, chegou a fazer fotos com a camisa do Boca e deu uma entrevista que nunca foi publicada à TV oficial do clube argentino. A frase é a seguinte, abre aspas, estava tudo certo, estávamos prontos, mas quando fui assinar, vimos algumas coisas no contrato que não gostamos. Ainda assim ficou muito perto de acontecer, mas graças a Deus o destino me trouxe ao Palmeiras, fecha aspas. Gomes depois lembrou dos 5 anos com a camisa alviverde, dos 10 títulos, da idolatria que o torcedor tem para com ele, da passagem extremamente vitoriosa, jogador fundamental nesse período super vitorioso do Palmeiras. Também conversei com o Alexandre Matos para tentar resgatar alguma coisa desse período em que ele quase fechou no Boca e acabou parando no Palmeiras, e o Matos estava lembrando que o diretor do Milan na época era o Leonardo, alguém muito identificado com o Flamengo e fazendo toda a força do mundo para que o atleta fosse parar no Boca Juniors e não no Palmeiras. No final das contas, o Verdão fechou a contratação do atleta por 6,5 milhões de euros, empréstimo com obrigação de compra, dinheiro super bem pago. E você curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal, a gente se encontra. Abraço, tchau!